Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos com mais uma videoaula e hoje vamos tratar de manejos sanitários em bovinos. Sempre que conversamos sobre produção pecuária, a gente sempre faz aquela pequena pergunta sobre o tripé de sucesso na atividade, né? São 3 questões que devem ter uma importância do agricultor, da agricultora, para que ele possa ter sucesso na atividade. A primeira é o manejo alimentar, né? Fornecer alimentos limpos, alimentos com teor de proteína equilibrado, alimentos frescos, realizar reserva alimentar para os períodos de seca, de estiagem e alimentos em quantidade e no ponto certo. Um outro momento que deve ser também tratado com carinho é o manejo reprodutivo, né? Então, cuidar bem das crias, das vacas, desde a fecundação até o parto, e também a questão do melhoramento genético, né? Utilização da inseminação artificial ou de touros melhorados para a monta controlada. E o nosso assunto de hoje, que é o manejo sanitário, tão importante quanto os 2 anteriores, que é a gente tratar da questão da saúde e do bem-estar animal. Estima-se que os impactos econômicos causados pelo manejo sanitário adequado, e principalmente por infestação com verminoses, com parasitas em geral, em torno de 18 bilhões de dólares anuais ao Brasil. Para vocês terem uma ideia, as verminoses causam prejuízo anual de 6,34 bilhões. Berne, transmitido pela mosca, causa um prejuízo estimado de 4 bilhões de dólares anuais. Mosca dos chifres, com todo o seu complicador, causa um prejuízo de 3 bilhões de dólares. Bicheira, 83,5 milhões de dólares. E um dos assuntos da aula de hoje, da videoaula de hoje, que é o carrapato do boi, causa um prejuízo de 3,957 bilhões de dólares à pecuária brasileira por ano. As principais causas desse prejuízo e dessa infestação constante do parasita são o clima favorável. O Brasil apresenta uma temperatura média anual de 15 a 35 graus, tendo uma média de 27 graus Celsius, o que favorece a biologia e a reprodução de parasitas, né? Tanto ectoparasitas como endoparasitas. A disponibilidade de hospedeiro também é um fator, é uma das causas desses ataques de parasitas aos animais no Brasil. Estima-se, segundo o IBGE de 2012, que o Brasil possui um rebanho de mais de 211 milhões de cabeças de bovinos. Uma outra situação é a presença de hospedeiro sensível, né? Hospedeiro com a predominância do sangue europeu. Não quer dizer que os parasitas não ataquem as raças zebuínas, atacam também, mas eles têm uma predileção, uma preferência para animais mestiços ou com grau de sangue europeu maior. E, não menos importante também, é o baixo nível tecnológico utilizado na produção e no bem-estar animal. O agricultor e a agricultura ainda trabalham muito empiricamente, sem utilizar e sem valorizar conhecimentos científicos e acadêmicos na sua produção animal. Os principais ectoparasitas que acometem os bovinos, em ordem de importância, nós temos o carrapato do boi, temos a mosca do chifre, as moscas domésticas, mas não num grau tão importante, e por fim os piolhos também, que não causam impacto muito. Vamos falar nessa videoaula por 2 importantes parasitas, o carrapato de bovinos e a mosca do chifre. Para entender também essa questão do carrapato em bovinos, o importante é você ter estratégia de controle, certo? A primeira estratégia é saber quais são os seus pontos fracos, qual a época do ano
que tem menos carrapatos. Como eu falei anteriormente, esses parasitas eles se desenvolvem muito quando tem temperaturas ambientes e pluviosidades adequadas. Então o criador deve dar atenção a esse período para se iniciar o controle com carrapaticidas e outros que possam ser utilizados no período que anteceda a essas estações de temperatura mais elevada e pluviosidade também mais elevada. Então, temperatura alta, bastante chuva, umidade alta, isso contribui para a proliferação e para a biologia dos carrapatos. Então, estrategicamente, atacar no momento anterior a esse período. Dá maior atenção aos bezerros e às vacas em lactação, né, que ficam mais presas e tal, então são também mais sensíveis, né, a ataque de carrapatos, então dá maior atenção, analisar bem e tratar das infestações. E, como já falamos também anteriormente, a infestação ela é maior em animais de sangue europeu, holandês, em comparação com os animais de sangue zebuíno. Para isso, a gente precisa entender o ciclo de vida e de reprodução do carrapato. O carrapato, normalmente, ele possui de 4 a 5 gerações por ano de reprodução, com intervalo de 21 dias cada. Então, ele aproveita esse período de altas temperaturas, de umidade alta, para se reproduzir. E se reproduzem com rapidez e bastante. Então, as fases, o ciclo de reprodução do carrapato, nós temos a fase teleógena, né, a fêmea adulta do carrapato, que também todo mundo conhece como mamona, né, ela parece um caroço de mamona, é a fêmea. Ela cai ao solo e coloca entre 2 a 4 mil ovos nas pastagens, infectando as pastagens. Isso, uma teleógena, ou uma fêmea do carrapato. Depois vem a fase de larvas, né? Essa é uma fase não parasitária, chamada de micuim. Essas larvas elas ficam no pasto, né? Até que o animal se deita para ruminar e tal, e aí elas aproveitam para se anexar aos animais, né? E aí segue a terceira fase, que é a fase parasitária, em que o parasita inicia o repasto de sangue do animal, podendo chegar, para vocês terem uma ideia, a 1,5 ml dia um carrapato adulto. Então ele consegue sugar, fazer um repasto de sangue de 1,5 e até 1,5 ml dia. E em seguida a fase larval, né, é rápida e logo dá lugar à fase da ninfa, que após 7 dias a ninfa já se transforma em carrapato adulto, pronto para a postura, que é com aquela aparência de caroço de mamão. Aqui nós temos nessa figura o ciclo, né, do carrapato de bovinos, para vocês entenderem bem. Então aqui a fêmea, né, ela fazendo a postura dos ovos, né, que vão eclodir com temperatura adequada e umidade adequada. A fase não parasitária, né, nas pastagens dos ovos eclodidos. Depois a fase parasitária, quando ele adere ao animal, né, vão sugar, certo? As fêmeas vão cruzar, certo? E daí elas caem de novo, depois de um ciclo, elas caem e vão fazer a ovoposição de novo nos pastos, certo? Então, se repetir o tratamento. Pode destacar 3 principais formas de tratamento. O injetável, como eu falei antes, né, lactonas macrocíclicas, que são as principais. Ivermectina, está bem difundida hoje, que estão utilizando para o controle do coronavírus. A doramectina e a abamectina. O Puon, em toda a linha do dorso animal, né, você coloca, ele é um produto já pronto para aplicação no dorso do animal. E pulverização. A pulverização é a forma mais utilizada comumente, né, pelos agricultores no combate aos carrapatos e é peça-chave na estratégia. Porque se não for bem conduzida, não adianta nada seguir a recomendação de intervalo de aplicação de 21 a 28 dias. Para que essa pulverização realmente
tenha sucesso, algumas recomendações devem ser observadas. Primeiro, aplicar a diluição correta descrita pelo fabricante do carrapaticida. Às vezes o agricultor acha que colocando uma dose maior do produto vai surtir um efeito melhor. Pode intoxicar o animal. Então, aplicar sempre a dose recomendada pelo médico veterinário ou na bula do produto. A preparação da cauda também é muito importante. Então, preparar a cauda colocando primeiramente um pouco de água, você vai fazer a mistura, homogeneizar e depois completar a bomba de aplicação com o restante da água recomendada, da quantidade de água recomendada, fazendo uma mistura homogênea. Uma outra questão é a pressão da bomba, deve ser suficiente, e o bico correto, que é o bico em leque número 8001, para que ele consiga alcançar os carrapatos. A cauda deve ser aplicada de baixo para cima, para que todo produto químico atinja todas as áreas do animal. Deve ser banhado todo o corpo do animal e por debaixo dos pelos, sempre aplicar a favor do vento. Aplicar em todo o corpo da vaca, principalmente nas regiões da virilha, parte traseira do úbero, barriga e orelha, preparando de 4 a 5 litros de cauda por animal adulto. Uma questão importante, tratando de produtos químicos e que pode intoxicar o animal, nunca pulverizar nas horas de sol quente, em dias de chuva e animais cansados. Então, sempre depois do animal descansado, todo medicamento, inclusive vermífugo, deve ser aplicado nas horas mais frescas, vacinas e tal, e os animais descansados. Dias de chuva não aplicar, porque você vai estar perdendo todo o trabalho, porque assim que o animal sair, ele vai lavar e o produto não vai ter o efeito desejado. Uma coisa também interessante, se preocupar com a segurança do aplicador, são produtos químicos, Então, essa questão da utilização dos EPIs é sempre importante. Usar botas, luvas, máscaras, blusa de manga comprida. Aqui a gente apresenta nessa figura 2 bicos de aplicação, de maneira errada, sai em forma de cone, então não espalha o produto corretamente, e modelo de aplicação correta em leque, certo? 8001, que é a maneira mais correta. Então, na hora que comprar o bico do pulverizador, escolher esse tipo de bico, tipo leque 80. Aqui, nessas figuras, mostra 2 maneiras de aplicação, A maneira errada, percebe-se aqui, que a cauda está caindo como se fosse uma torneira e tal, e perdendo, está escorrendo, ela não incorpora na pele do animal, então se perde muito produto, não causa o efeito correto. E na outra figura ao lado, um aplicador em forma de leque, atingindo todo o animal e com uma camada fina que vai penetrar no pelo e na pele do animal e vai fazer o efeito desejado. Agora passamos para um outro importante ectoparasita que causa grande prejuízo também e dor de cabeça ao criador, que são a mosca do chifre, a Hematobia irritans. Como no carrapato também, o ciclo biológico da mosca do chifre depende também de temperatura e umidade. Conforme a tabela abaixo dá para se ver o ciclo, desde o ovo até o adulto fecundado para realizar outra oviposição. Então, no ambiente, normalmente as moscas do chifre elas colocam seus ovos nas bordas das fezes dos animais, Então, uma questão muito importante, o agricultor que não faz a limpeza correta dos currais, que não retira o excesso de fezes para utilizar para curtimento, para utilizar na fermentação e utilizar posteriormente como adubo, certo? Usar um cal virgem também no momento da fermentação, porque ajuda também na eliminação das larvas,
certo? Então ele tem uma proliferação dentro do curral muito grande de mosca do chifre, e aí os prejuízos são maiores ainda. Então essa questão também da higiene das instalações deve ser levada em consideração e levada a sério. Então a gente vendo aqui na tabela abaixo, percebe-se, né, que a fase do ovo, né, que normalmente o ovo, a larva e até a pupa, ela se desenvolve nas fezes. O adulto, que vai fazer o cruzamento, depois vai sugar, né, vai fazer a hematofagia no animal, no bovino, a fase adulta e a fase que ela está fecundada, né? Então, em temperaturas diferentes, olha o tempo de ciclo biológico da mosca do chifre, né? Uma temperatura baixa, 18 graus, temperatura fria, o ovo leva 2 dias, né, para eclodir. Já de 25 graus e 33 graus baixa para 1 dia essa eclosão. A larva, ela se desenvolve em temperaturas baixas em 13 dias. Já de 25 graus já diminui para 7 dias, numa temperatura de 33 graus, principalmente no semiárido, né? Já diminui para 4 dias. Olha o tempo, olha a diferença de tempo de desenvolvimento da larva. E a pupa, certo? 14 dias entre temperaturas baixas, 6 dias em temperatura de 25 graus e 4 dias 33 graus. Então, se a gente pegar dessa fase de ovo até a pupa, temperatura baixa leva em média de 29 dias. Quando a temperatura pula de 18 graus para 25 graus, nós já temos 14 dias e 33 graus baixa para 9 dias, né? Então, uma diferença enorme. Por isso que deve-se fazer o controle tanto de carrapatos quanto da mosca do chifre nos períodos de temperatura mais baixa, né? Elas estão se reproduzindo com menor rapidez. Se fazer o controle nesse momento é mais interessante, a infestação também é menor. Já na fase adulta e na fase de fecundação, ela já está no animal, né? Normalmente, uma coisa interessante na mosca do chifre, ela parasita o mesmo animal sempre, certo? Ela fica naquele ciclo ali, o ciclo de vida dela é rápido, até o momento dela sugar, fecundar e pôr os ovos, ela fica naquele animal sempre. Não tem estudos que mostram isso, né? Então, a fase adulta é de 1 a 3 dias, e a fase até a fecundação de 7 a 15 dias, normalmente em temperaturas de 25 graus, certo? Você percebe que em temperaturas baixas elas não estão prontas para a fecundação, certo? A fertilidade diminui. Então, em temperaturas de 25 graus é ideal quando ela começa a parasitar o animal e a ser fecundada. Como é que acontece esse parasitismo e essa reprodução das moscas dos chifres? Percebendo aqui nessa foto, né, uma foto com bovino, né, com bastante ataque de moscas, né? Isso irrita o animal, às vezes até ele mesmo se fere, que vai causar outros problemas depois, né, porque irrita, elas às vezes causam feridas, né, nos animais. Então, durante os dias, as moscas, tanto macho como fêmea, elas ficam sugando o sangue, e aí acontece um acasalamento único, né? Ela acasalou, ela vai fazer a oviposição, e depois daí ela acaba o ciclo dela, certo? Então, ocorre no próprio bovino e principalmente nas partes mais altas do corpo, né? Costa, cupim do animal. Depois que a mosca do chifre, a fêmea, ela é fecundada, ela desce, né, para a parte de baixo do animal, para a barriga, entre as patas, né, as pernas, para esperar o hospedeiro, que é o boi, né, ou um vizinho próximo, defecar. A partir que o animal defecou, elas voam, certo?
No ladinho das fezes, elas batem as asinhas para que abra um caminhozinho e aí colocam os ovos, certo? Na massa fecal, frequentemente vibrando as asas, né? Conforme a gente falou na tabela anterior, esses ovos vão eclodir, vão para a fase larval, fase de pupa e depois vão parasitar o animal novamente. Escolha do hospedeiro, né? Como é que ela escolhe o animal. A mosca do chifre exibe uma preferência para bovino de sangue europeu, mestiço, normalmente animais escuros ou com manchas escuras, mas também ela ataca qualquer raça de animal, mas a preferência sempre é por sangue europeu. Certo? A atividade de sugar, né? A chamada atividade hematófaga das moscas do chifre, é o seu aspecto mais nocivo. As picadas dolorosas repetidas, muitas vezes por dia, deixam os animais nervosos e irritados, prejudicando seu crescimento, diminuição da produção de leite e atividade reprodutiva. Né? Há casos de touros que diminuem sensivelmente a fertilidade, né, devido ao ataque de mosca do chifre. Vacas que diminuem consideravelmente a produção de leite e animais em fase de crescimento também que retardam o seu crescimento, e isso tudo é prejuízo para alguns estudos implicaram a mosca do chifre como transmissão de outras doenças para o animal, né? Inclusive o carbúnculo hemático, a leucose, a anaplasmose e o verme chamado de Staphylococcus sp. Mas é necessário ter cautela, pois normalmente ela permanece no mesmo hospedeiro. Certo? Então não é uma questão comprovada ainda. Alguns estudos anteriores implicaram na transmissão, mas isso não foi. Controle da mosca do chifre, né? O combate à mosca do chifre deve se concentrar no ponto mais crítico do seu desenvolvimento, nas fezes do bovino. Qualquer programa de combate deve atacar o ponto mais fraco do ciclo biológico e atacar durante a época menos favorável. A época menos favorável é aquela que a gente já colocou, que é a questão das épocas, temperaturas mais baixas e umidade também relativa mais baixa. Certo? E atacar no ponto que no momento em que as moscas fazem a oposição, né? Por isso que a retirada dos estecos, a utilização dele para fermentação rápida, isso controla muito bem. O uso indiscriminado de inseticidas não é recomendado. As literaturas atuais recomendam até não usar inseticidas, né? Existem estudos que as moscas do chifre e a maioria de alguns insetos, eles conseguem transmitir resistência a produtos químicos às novas gerações, né, gerações seguintes. Então, se recomenda muita cautela no uso indiscriminado de inseticida. As estratégias possíveis de controle da mosca do chifre evitar o uso de qualquer produto químico, né? Isso aí seria aceitar as perdas econômicas anuais. Para você ter uma ideia, um animal parasitado por 500 moscas causa uma perda de peso vivo de 40 quilos anuais, né? Então vamos dar um exemplo, um animal que ele pudesse chegar a 300 quilos de peso vivo, ele vai alcançar 260 quilos nesse período, só com o ataque da mosca do chifre. Separar animais em crescimento e animais adultos, né? Os efeitos da mosca são mais nocivos à categoria de animais em crescimento, o que terá reflexo sobre o desempenho do rebanho. Aplicar tratamento somente acima do limiar econômico. Limiar econômico é considerado quando se consegue contar mais ou menos 200 moscas por animal, né? Média geral do rebanho adulto. Esse número equivale a uma perda de 15 kg de peso vivo. Aí pode-se iniciar tratamentos químicos, mas com bastante cautela. E uma das práticas bem interessantes que tem surtido efeito é a presença do besouro africano, né? O Orthophagus gazella,
como destruidor de massas fecais nas pastagens. É o besouro africano chamado de besouro rola-bosta, né? Na verdade, ele leva, né, as larvas da mosca, né, junto com as fezes, e aí ele alimentam as larvas também do besouro, né, se alimentam dessas larvas da mosca do chifre, e consegue, já tem trabalhos que mostram que consegue fazer um controle legal e uma diminuição muito boa da mosca do chifre nos estados. Obrigado pela atenção e até a próxima. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.